Segundo Crônicas 20, verso 1 diz: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a quem? A Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Guede. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação a quem, irmãos? Ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá. Para por aí. Cuidado para não se precipitar em suas ações, decisões, reações por causa de más notícias que chegam. Nós muitas vezes nos esquecemos que o diabo é estratégico. Tão estratégico que a Bíblia diz que ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Presta atenção, por que ele anda em derredor? Alguém sabe? Primeiro, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme. Eu ia até fazer aqui uma dinâmica, uma ilustração, colocar algumas pessoas e mostrar para você, mas não vou fazer, porque eu quero ser rápido na palavra, eu quero trazer bastante informação para você. Então, aqui está o Rogério. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme. Então tem anjo de Deus acampado aqui. Do teu lado tem um anjo de Deus acampado aí, você está andando no temor de Deus. Agora, você começou a andar no pecado, o anjo saiu. O compromisso do anjo ficar acampado é para quem anda no temor de Deus, quem teme a Deus. Teve coragem de agir por conta própria contra a palavra, o anjo dá licença, fica esperando quando você vai se consertar para ele voltar a te proteger. Aí começa a dar tudo errado, sabe por quê? Porque o pecado custa mais caro do que a gente está disposto a pagar, e leva a gente muito mais longe do que a gente está disposto a ir. Oh, por que minha vida, por que aconteceu tudo isso? Porque o pecado custa mais caro do que você estava disposto ou disposta a pagar. Não, eu pequei, mas tinha que ter um problema só naquela área. Não. O pecado vai cobrar mais caro. E vai levar mais longe. Então é melhor sair fora do pecado. Antes que você descubra da pior forma possível que você não estava disposto a pagar um preço tão alto, que aquele prazer não era tão grande assim. Não valia a pena. O anjo acampa ao redor. Ao derredor está o diabo. Presta atenção. A Bíblia diz que ele brama como um leão procurando a quem possa o quê? Não está escrito que o diabo ataca todo mundo, toda hora, de todo jeito. Ele é estratégico. Tem um anjo acampado ali. Então eu não vou me meter com esse anjo. Eu vou ficar aqui. Deixa eu procurar quem eu posso tragar. Gente, quem já assistiu aquelas reportagens, séries de selva, de animais, de predadores? Você vê, por exemplo, o leão, você vê o guepardo, você vê o leopardo, a leoa caçando. Sempre a presa é aquela que desgarra do rebanho. É um que fica para trás. É um que anda distante. O diabo anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Por que ele brama como um leão? Ele tenta assustar, ele tenta fazer você e eu ficarmos revoltados, assustados, indignados, enfurecidos, mais um monte de coisa. Para quê? Para a gente sair da linha. E uma vez que saímos da linha, ele pode tragar. Ele pode atingir. Ele pode ferir. Quem está entendendo? Estratégico. Ele não é desequilibrado no tocante aos seus ataques. Ele é estratégico. Onde são os seus pontos frágeis? Levante uma torre nos seus pontos frágeis. Busque em Deus palavra, unção, ore, se consagre, busque em Deus. Deus, eu preciso levantar torres de vigia, eu preciso levantar barreiras de proteção nessas áreas. A minha dificuldade é começar uma coisa e ir até o fim. A minha dificuldade é empenhar uma palavra e honrá-la. A minha dificuldade é ser verdadeiro, transparente. Eu vira e mexe, eu escondo algumas coisas. A minha dificuldade é ser fiel. Sei lá qual é a sua dificuldade. Porque há estratégias em andamento para derrubar o Rogério e mais alguém aqui. Mas há uma palavra de Deus para nos proteger.
e nos dá vitória, muito maior do que o ataque do inimigo. Mas a gente precisa dar crédito. Quem dá crédito à pregação? Quem dá crédito a uma convocação? Quem dá crédito a um convite? Quem dá crédito a um apelo? Quem dá crédito a uma oportunidade? Quem dá crédito? E se mantém posicionado onde Deus mandou estar. Josafá poderia entrar em desespero e dizer: está tudo perdido, acabou. Os nossos inimigos são mais poderosos do que nós, e naturalmente falando, humanamente falando, eram mesmo. Eu não estou aqui para pregar para você que a vida é tranquila enquanto seus problemas e os meus, guerras, são pequenos. Eu estou aqui para dizer para você que diante dos maiores desafios da nossa vida, o nosso Deus continua no controle de tudo e tem todo o poder. Quem muitas vezes sai da linha é a gente, não é Ele. Ele não perde a força. Não existe um grito do diabo que apavore Deus. Não existe um grito do diabo que faça Deus ficar preocupado, com medo, intimidado. Ai, eu não vou poder ficar com o Rogério, porque olha o tamanho do problema, olha o que armaram contra ele, olha o tamanho da cilada, da tentação, da obra que o diabo preparou. Eu não vou. Não, Deus está dizendo: Rogério, confie em mim, se conecte comigo, não quebre a sua aliança comigo. O que você tem de mais importante é a sua aliança comigo. Eu vou te garantir nessa batalha. Josafá recebe a má notícia, e lógico que ele fica amedrontado, ele é humano. Ficar preocupado, sentir medo é normal. O que não é normal para nós que confiamos em Deus é se entregar de bandeja para o diabo. Quem está entendendo? Ele ficou amedrontado. Só que ele foi pedir orientação para um amigo que era legal pra caramba, não foi? Para um amigo de infância, não foi? Para alguém muito legal, alguém que tinha passado pela mesma experiência e sofreu muito, e ele falou: você sabe como que dói isso aqui? E o que você acha? Foi isso que Josafá fez? Mas é o que a gente faz. É o que a gente faz. A gente vai consultar a carne. A gente vai consultar onde não há resposta para nós. E a gente ouve alguém dizer: coitado, né? É complicado. É eu na sua situação, Josafá vai consultar o Senhor. Josafá vai chegar diante de Deus. Josafá vai pegar a situação, o momento de maior crise da vida dele, e vai levar isso diante de Deus. Em nome de Jesus, essa é a noite de colocarmos as maiores crises da nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso. Pastor, por que não foi ontem? Não, ontem também foi, e amanhã também o será. Essa é a noite porque nós estamos vivendo o presente. Eu não sei se eu tenho amanhã, eu só tenho agora. Eu tenho que pregar a melhor mensagem da minha vida com toda a minha alma agora. E se amanhã a gente estiver aqui junto de novo, vai ser a melhor do que hoje. Mas até hoje o melhor é esse momento. O melhor momento para você falar tudo para Deus é agora. Pastor, será que amanhã não é o melhor momento? Não, amanhã você tem outra coisa para falar para Ele. Pode ficar tranquilo que não vai faltar assunto. Não vai faltar demanda. Não faltarão níveis de conquista, de guerra. Não faltarão. Então, trata tudo com Deus hoje. Josafá vai e coloca diante de Deus. E interessante que ele toma algumas decisões. E hoje nós vamos estudar 5 decisões. E na quinta eu a divido em 2 partes. 5 decisões de Josafá, que se nós tomarmos decisões semelhantes, nós temos tudo para, pela fé, alcançarmos grandes vitórias. Alguém se interessa por isso? Vamos seguir aqui, versículo 4, diz assim, vamos ler o 3 também, Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação a quem? Ao Senhor. Ordenou o quê? Um jejum em todo o quê? Judá. Antes de eu ler o 4, põe para mim o primeiro tópico, por favor. Primeiro tópico: qual é a primeira instrução de Josafá diante daquela ameaça que o deixou amedrontado, diante do maior problema que ele estava enfrentando? Jejuem, se consagrem, porque pior que não agir é agir errado.
Josafá abre o coração dele diante de Deus, e ao abrir a sua boca para falar com a nação, ele encoraja a nação a orar e jejuar. Ele encoraja o seu povo a se consagrar a Deus, porque eles precisavam tomar a decisão certa, porque pior que não agir é agir errado. Pior do que não construir é construir errado. Pior do que não construir uma casa é construir uma casa que está prestes a cair e matar você e a sua família. Quem está entendendo e concorda, diga amém. Quantas obras eu e você já vimos, que alguém começou e no meio a obra foi embargada, e todo o material, recurso, tempo, dedicação, sonho, expectativa depositado ali, se perdeu. E era melhor que ali fosse só um terreno, porque ficaria mais fácil começar do zero, mas agora começa tendo que desfazer o que foi feito errado. Quantas decisões da nossa vida, se nós ouvíssemos Deus, se nós nos achegássemos a Deus, se nós conclamássemos para nós mesmos, porque tem coisa que não é com mais ninguém, é só pessoal, jejuns e orações, nós ouviríamos o Espírito Santo dizer: não é para você, não é agora, não é desse jeito. O não de Deus é positivo. O não de Deus é positivo. O não de Deus me preserva de perder, de ser destruído, de ser atingido. Quem está entendendo? Não, Rogério, não é a hora. Eu falei que recente, começo desse ano, eu estava tentando fazer algo. Eu faço alguns empreendimentos, alguns negócios, procuro oportunidade de fazer alguma coisa e tal. E estava surgindo uma situação, e eu estava ali e tal. Mas sempre, Deus, eu quero ir debaixo da tua bênção. Eu quero sempre ir debaixo da bênção de Deus. E uma determinada situação não fluiu e não saiu o que era para sair, não recebi o que era para receber, tudo bem. Depois eu recebi. Mas quando eu recebi, aquele primeiro projeto já tinha naufragado. E Deus me livrou de perder alguma coisa ali dentro. Mas quantas vezes eu não ouvi Deus, você não ouviu Deus, e a gente entrou numa porta que não era para a gente. Ou a gente saiu de onde não deveríamos ter saído. Nós decidimos entrar num novo tempo e não era para a gente entrar naquele novo tempo, a gente precisava terminar alguma coisa ainda. Ou ficamos onde não deveríamos, já era para viver um novo tempo. Jejue. Ah, pastor, estou esperando o senhor marcar um jejum. Você faz jejum só porque alguém marcou? Você não entendeu o que é jejum. Quando a gente entende o que é jejum, a gente entende que nós precisamos sujeitar nossa carne ao governo de Deus. Então nós nos consagramos, nós separamos um tempo e dizemos: vou renunciar, vou abrir mão de algum prazer por um tempo. Para quê? Para que o meu espírito conectado com Deus mostre para a minha carne que não existe prazer maior do que ter a presença de Deus em mim. Eu vou ouvir bem a direção de Deus, eu vou agir da forma certa, eu não vou agir errado. Josafá, se ele age errado ali, a nação inteira pereceria. Tem hora, irmãos, que a gente não tem margem de erro. Tem hora que tem margem de erro, tem hora que não. Sempre costumo dar um exemplo: uma pessoa que trabalha numa fábrica de cristais e trabalha com os cristais mais caros do mundo, mas ainda assim faz lá aquelas taças de cristal. De cada 1000, se uma quebrar no manuseio, na produção, é o fim do mundo? Não. Se cada 1000, a pessoa que está ali manuseando deixar cair, por um descuido, deixou cair, mas outras 999 ele não deixou cair, está tudo bem? Mas e se essa pessoa for trabalhar no centro cirúrgico, for uma enfermeira, cada 1000 crianças que ela pegar, recém-nascido, uma ela deixar cair e morrer, está tudo bem? Há lugares e circunstâncias que não permitem margem de erro. Ou a gente ouve Deus mesmo, ou o preço é muito alto. Como nós estamos lidando com a nossa vida? E assim, para tocar o terror em mim mesmo, que já está no meu coração mesmo, mas já ministro a outros. Mas aquele bebezinho, que infelizmente aquela família, a dor, ainda vai para o céu.
perdeu a vida, mas tem o céu. Agora imagina, instruindo, liderando, cuidando de pessoas, pastoreando, você aconselhando ou dando o seu testemunho cristão, eu dando o meu testemunho cristão. Se a cada 1000 pessoas para quem a gente der um testemunho, se com uma a gente escorregar e aquela pessoa for para o inferno, tem volta? E aí? O que nós estamos fazendo com o nosso testemunho? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Josafá entendeu, não dá para brincar. Gente, vamos todo mundo jejuar. Gente, vamos todo mundo orar. Não é gente, vamos fazer um oba-oba. É gente, vamos nos consagrar. Você quer arrumar confusão? É colocar as coisas em ordem. Como tem gente que torce o nariz para quem quer colocar tudo em ordem, para quem quer alinhar as coisas. Sempre tem gente que acha que tem o direito de bagunçar as coisas, porque o diabo quer tudo bagunçado, é mais fácil para ele. Ele sabe se esconder na bagunça, ele sabe se esconder nos escombros. É Deus que, para trazer vida, manda um recado, como Isaías levou para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, desfaça a bagunça, porque você vai morrer. E quando ele vai pôr a casa dele em ordem, ele clama, e Deus dá mais 15 anos de vida. Quando a gente decide desfazer a bagunça e colocar tudo em ordem, a vida governa no lugar da morte. Que essa seja uma noite de colocarmos a nossa vida em ordem. O verso 4, jejuar é para isso, é para colocar a vida em ordem, para colocar as coisas no lugar, é para dizer que as coisas de Deus não são bagunçadas do jeito que eu quero, que todo mundo quer, é tudo certo. O verso 4 vai dizer assim, só o finalzinho do 3, ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de toda a cidade de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda de quem? Do Senhor. Quando é que os habitantes de todas as cidades vieram ajudar a buscar ajuda? Os habitantes de todo Judá vieram junto buscar ajuda. Quando? Quando ele conclamou um jejum. Olha o poder do jejum. O jejum une os distantes e os une em nome do Senhor. Olha a importância do jejum. O jejum reforça o exército que vai combater o inimigo. O jejum alinha a visão. O jejum traz unidade de propósito, da visão, de pensamento. Tudo através da consagração. Quando ele conclama um jejum, o pessoal não fica em casa. Aí tem gente que pensa que jejuar é ficar intocado. Quando ele conclama um jejum, aí o pessoal vai tudo. Onde que é a guerra? É lá na igreja, é lá na cidade, é lá no palácio. Então vamos estar todo mundo junto ali, tudo ligado em Deus, tudo conectado em espírito. E aí diz ainda o versículo 5: Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor. Todo mundo foi para a igreja. Quando a vida está em risco, todo mundo arruma tempo para ir para a igreja. A gente não tem tempo enquanto a gente acha que a gente tem o controle das coisas. Mas quando a gente percebe que não tem o controle das coisas, a primeira coisa que a gente faz é orar, jejuar e chegar diante de Deus. A gente vai para o culto, a gente fala com o pastor, a gente fala com o irmão, a gente fala com a irmã da intercessão, aí a gente faz. Mas quando a gente acha que estamos no controle, que a vida está muito boa, que a gente, não dá para ir para o templo hoje, não dá para jejuar, eu tenho que desfrutar de tudo isso aqui, não dá para consagrar, não dá. Uma má notícia chegou para despertar uma nação, que em nome de Jesus não seja necessário a má notícia chegar na minha e na sua vida para nos despertar espiritualmente. Que a gente decida despertar antes da má notícia. Mas se foi assim, então que haja o despertar. E agora vem segundo passo, segunda decisão, segundo posicionamento de Josafá, que nos ensina. Põe para mim aí, por favor, o próximo. Em segundo lugar, o que ele faz? Entra em concordância, em aliança com o povo de Deus. Isso fala de unidade. Ele entra em aliança. O povo vem de todos os lugares, irmãos, onde a consagração, quem é de Deus vai querer chegar.
Eu disse que todo mundo vai querer chegar, gente? Onde há consagração, quem é que vai querer chegar? Quem é de Deus. Eu falei que os perfeitos vão chegar onde há consagração? Não. Mesmo imperfeitos. Rapidinho, segura aí, vem comigo em João 17. Eu não sabia se eu ia só citar, eu ler, mas eu preciso ler aqui. João 17. Versículo 9. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, tudo que é teu pertence a mim, sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam o quê? Unidos. Na Nova Versão Transformadora, na Almeida ou na NVI vai dizer para que eles sejam um, para que eles estejam unidos. Gente, será que e aí, a gente poderia aqui ficar lendo, você ia ver que Jesus mais uma vez vai dizer para que eles estejam unidos, para que eles sejam um, para que eles sejam um, para que estejam unidos e tal, e tal, e tal. Aí ele vai dizer no 21, minha oração é que todos eles sejam um, no verso 21. Como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um de novo. Parece que riscou o disco de Jesus, ele está repetindo, para que sejam um, para que sejam unidos, para que sejam um, para que sejam unidos. Porque ele sabe que uma das maiores armas do diabo é distanciar a gente, é quebrar melhor a aliança, é dividir o povo de Deus. Quando Josafá conclama um jejum, a unidade começa a ser restaurada, começa a vir gente de tudo que é lado, as pessoas vêm a Jerusalém e se importam com o que está para acontecer. Irmão, quem aqui já ficou chateado? Porque você estava numa batalha e você compartilhou e teve gente que parece não se importou. Diga eu. Todo mundo. Agora, vou fazer uma pergunta. Você está aqui para ouvir verdades? A obra de Deus está em guerra? E onde você anda? Porque a gente não gosta que alguém seja indiferente às nossas lutas, mas às vezes nós somos indiferentes à luta da obra do Senhor, e queremos que Ele esteja conosco. Me chama a atenção algumas coisas na Bíblia. Jesus em João 17, ele passa o capítulo inteiro falando de unidade, unidade, unidade. No Salmo 133 diz, quão bom e quão agradável ou quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade. Porque como óleo precioso que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão, sacerdote. Aí vai dizer que ali o Senhor ordena o quê? Vida e bênção, por quanto tempo? Para sempre. Bênçãos da unidade. Bênçãos da unidade. A unção é liberada, a unção é desatada. Irmão, quando a gente entende a força da unidade na presença de Deus, e essa unidade só encaixa debaixo de consagração, as maiores vitórias da nossa vida vão chegar. Enquanto não há essa unidade, o óleo não desce. Está escrito no Salmo 133. Enquanto não há essa unidade, o óleo não desce. Não, pastor, tem óleo descendo. Não é através da cabeça e da barba de Arão. Não é unção sacerdotal. É qualquer outro tipo de unção, porque tem gente inventando um monte de coisa. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo que a gente precisa. A gente é que às vezes tem preguiça de ler e de agir. O óleo vai descer sobre a tua casa, o óleo vai descer sobre o casamento, o óleo vai descer sobre a saúde, o óleo vai descer sobre o ministério, o óleo vai descer sobre os projetos, quando formos um com o Senhor, com a visão de Deus para nós, com a aliança que Deus nos deu sacerdotal. E desde domingo Deus está falando sobre tenho compaixão daqueles que são ovelhas sem pastor, que não tem uma conexão, que não tem uma aliança.
Uma aliança onde dão e recebem, onde dão de si, servem a igreja, mas também recebem uma igreja que os serve. Dão transparência, verdade, disposição, e recebem verdade, luz, disposição. Jesus se preocupa não com a quantidade de dons que os discípulos teriam. Perceba que ele não roga ao Pai: Pai, que eles tenham muitos dons. E domingo eu vou fazer a imposição de mãos aqui, ativando dons espirituais. Mas a oração de Jesus não é pelos dons espirituais. No momento em que ele vai interceder, avisando: vou embora, vocês vão ficar, vocês vão ter que dar continuidade. A sucessão de Jesus, e quem veio domingo está pegando aqui, e eu não tinha nem preparado isso aqui é o Espírito Santo conectando uma mensagem na outra. A sucessão de Jesus é feita, e a prioridade de Jesus nem são os dons. A prioridade de Jesus é o quê? A unidade. Porque se houver unidade, o dom de Deus em mim, com o dom de... Corre aqui, Rogerinho, rápido, voa, pula, já chegou, aí ó. Se houver unidade, quando o óleo descer, o óleo que tem para descer sobre a vida do Rogerinho, vai acabar pegando em quem? E o óleo que Deus tem para derramar na minha vida vai acabar pegando em quem? Sabe o que está faltando às vezes na tua vida? Chegar mais perto de um irmão, uma irmã de Deus, para orar. Não é para fofocar, conversar, especular a vida dos outros, falar mal disso, daquilo, que as conversinhas fiadas. Para orar. Para dizer assim: o que tem para a gente fazer pelo reino? Aí Deus vai dizer: opa, essa aí pediu capacidade para servir, então vou derramar. Só que a hora que eu pedi em casa: Deus, me dá capacidade de pregar. O Rogerinho veio e falou assim: eu quero orar por você e com você para a gente fazer a obra junto. Aí Deus derrama um azeite aqui, vai acabar pegando em quem? E ele orou pedindo: Deus, me usa para curar o enfermo. E aí Deus derrama um azeite, vai acabar pegando em quem? Deixa eu abençoe em nome de Jesus. Alguém está entendendo o que Deus está fazendo com a gente hoje aqui? Eu não sabia que ia ser assim. Eu sei que nós estamos numa semana de ativação. Começou domingo. Mas pastor, o senhor não anunciou que ia ser quarta? Pois é, não é por causa do anúncio, é por causa do Senhor. Quão bom, quão agradável é que eles estejam unidos. O óleo vai descer, Jesus fala: olha, Pai, eu rogo, não que eles tenham muitos dons, mas que eles andem em unidade, porque aí o dom de um vai suprir a necessidade do outro, e o dom do outro vai confortar o outro, e o dom do outro vai atender o outro e vai ajudar o outro. Irmãos, a gente equaliza um monte de probleminha bobo. Não digo que não é problema, tá? Eu disse que não são problemas bobos, simples. Quando eu falo bobo, é aquele que você, quando soluciona, fala: meu Deus, irmãos, eu prefiro ter 1000 problemas bobos do que um grave. Quem mais? Eu não me ofendo de falar de problema bobo para mim, não. Pelo contrário, que os meus problemas sejam bobos do que graves. Mas tem gente que quer defender: eu sou o sofredor da vida, meus problemas são gravíssimos. O que é seu problema? É porque na hora de repartir o café, o meu marido pôs mais para ele do que para mim. Não, mas isso é simples, vamos resolver, isso é um problema bobo. Bobo, porque não é você que vai tomar 18 ml a menos de café todo dia? Calcula isso no mês e no ano. Gente, muitos dos nossos pequenos probleminhas nem se tornariam grandes, porque se deixar se torna grande, aí já não é bobo, aí é sério. Eu não estou menosprezando a dor e o problema de ninguém, está claro? Eu estou dizendo que se a gente sabe solucionar enquanto é pequeno, está tudo bem. O problema é deixar crescer. Se a gente se conectar, de repente a gente vê através de alguém que aquilo é simples, que aquilo está resolvido, e a gente vai para o próximo nível. Que em nome de Jesus, essa noite, Deus nos leve para o próximo nível. Quando Josafá chama a nação para jejuar, ele também estabelece a unidade. E onde tem unidade, Deus vai estar. Jesus disse: onde 2 estiverem em meu nome, onde 2 estiverem por minha causa, onde 2 estiverem para me servir, onde 2 estiverem para me honrar, eu estarei no meio deles. Unidade. Põe para mim o segundo tópico aí de volta, por favor. Entra em concordância. Segundo passo importante de Josafá: põe a nação em concordância.
entra em aliança com o povo de Deus, e isso fala de unidade. Quando há unidade da igreja, o óleo desce, Deus ordena a bênção e a vida. Quando há unidade de uma nação, Deus ordena a prosperidade sobre aquela nação. Quando há unidade de uma família, Deus estabelece prosperidade naquela família. Que haja unidade em nós como igreja, que haja unidade em nós como família, que haja unidade em nós como cidade, como nação, para a glória de Deus. Mas continua, o verso 6 diz: e orou. Todo mundo se reuniu em frente à igreja, porque tem gente que se reúne e vai para todas as reuniões, todos os convites, todas as festas, só para a igreja que não consegue. Mas aí diz: orou, ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Olha só a oração bonita de Josafá. Tu governa todos os reinos da terra. Aí Josafá dizendo: Deus, eu estou aqui só te servindo. Quem governa isso aqui é o Senhor. Sabedoria. A gente quer falar muito de eu fiz, eu. Josafá diz: Deus, eu só estou aqui cumprindo um propósito, preenchendo uma lacuna. Quem governa essa nação é o Senhor. Começa a dizer que o cabeça do teu casamento é o Senhor, que a sabedoria para a edificação da casa vem do Senhor, que os pais serão honrados por causa do Senhor, que os filhos são flechas que vão atingir o alvo por causa do Senhor ali, que a sua igreja é uma bênção por causa do nome do Senhor sobre ela, que o local do seu trabalho será abençoado em nome do Senhor. Começa a envolver Deus nos ambientes onde você está inserido. Aí ele vai dizer mais, governas, né? Parei aí. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a ti. Olha a sabedoria. Eu tenho um inimigo muito forte. Na minha oração eu digo: Deus, o Senhor é mais forte que esse inimigo, hein? Eu acredito no Senhor. Ó nosso Deus, e ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. Amizade, honra, nome. Quem é o Deus? Gente, a oração de Josafá é amarradinha, alinhadinha. Não tem, como diriam o pessoal aí, nenhuma pontinha solta. Deus, o Senhor é mais forte que o meu inimigo. Deus, o Senhor é o Deus de o teu amigo Abraão e tal, que nós somos descendência de Abraão. Ó Senhor, sou descendência do teu amigão aqui. Senhor, o Senhor deu vitória para Israel contra todos os inimigos. Nós somos o Israel para vencer todos os inimigos. Olha a oração de Josafá, gente. Que incrível. Em vez de ficar murmurando: Deus, eu não tenho dó de mim. Ah, Deus, não. Entra em oração dizendo: Deus, o Senhor sacrificou o teu filho por mim, e com ele me deu direito a todas as bênçãos. Eu quero ficar na tua presença e desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Muda. Para de mendigar em oração. Entre com humildade, com temor, mas para de achar que vai ser solucionado o seu problema se você se fizer de vítima para todo mundo. Para, eu vou me posicionar em Deus, eu vou exaltar quem o meu Deus é nas minhas batalhas. Aí ele vai dizer: construir esse templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Presta atenção, que antes de falar do primeiro inimigo, Josafá já tinha elogiado Deus a dar com pau. O Senhor é isso, o Senhor é aquilo, nós temos uma aliança. Esse templo foi construído em honra ao teu nome. Esse templo aqui, quando os nossos antepassados construíram, disseram: olha, quando vier a calamidade ou guerra, a gente corre para cá, invoca o teu nome e o Senhor nos dá vitória. Nós estamos aqui, a nação inteira chegou, está todo mundo em jejum, todo mundo debaixo da tua poderosa mão. Agora, Deus, eu preciso te falar sobre os nossos inimigos. Perceba que a nossa oração é exatamente invertida. Estrategicamente o diabo desequilibra a gente para a gente começar falando dos problemas, e no final a gente fala: Deus, o Senhor não pode fazer nada. A gente ainda questiona. Está claro para alguém aqui? Josafá começa dizendo: Deus, o Senhor é Deus, nós somos do Senhor. Deus, há uma aliança. Deus, há uma honra ao teu nome. Deus, o teu nome continua sendo honrado. A gente pode falar isso da nossa vida? Eu continuo honrando a Deus com a minha vida. Eu continuo honrando a Deus com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com os meus recursos.
com o meu testemunho. Bom, agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem, vieram nos expulsar da nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos. Mas o quê? Esperamos o socorro que vem de ti. Pior do que não agir, agir errado. Deus, nós não sabemos como agir, nós esperamos o Senhor. Quando o Senhor der a direção, aí nós vamos agir. Aqui vem o terceiro passo de Josafá, que é importantíssimo para nós, se quisermos grandes vitórias. Qual é, pastor? O que ele faz? Ele ora, põe aí para mim, a palavra de Deus. Ele ora de acordo com a palavra, ele ora de acordo com quem Deus é. O problema é que muitas de nossas orações não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a inveja que a gente ficou de alguém, tem a ver com a raiva que a gente ficou de alguém, tem a ver com a cobiça, tem a ver com uma tentação da nossa carne. Irmãos, as nossas orações têm sido dentro da palavra. Deus, esse ano eu quero conquistar tal coisa. Por quê? Há um motivo bíblico para isso. Terceiro passo de Josafá. Josafá ora de acordo com a palavra, junto com o povo. As pessoas que chegam perto de você nos seus dias mais sombrios, mais difíceis, mais tenebrosos, te ouvem orar a palavra ou te ouvem lamentar e cantar as canções do diabo? O que o mundo está ouvindo da gente? A Bíblia diz que a ardente expectação da criatura anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O que é isso aí? A terra, tudo que Deus criou, está esperando uma manifestação de Deus através daqueles que são imagem e semelhança de Deus. Já chegou alguém aqui que é imagem e semelhança de Deus? A natureza, os animais e as pessoas que não conhecem o Senhor, que não andam com o Senhor, ficam olhando para a gente esperando uma manifestação de Deus através de nós. E o que a gente faz? Age desequilibrado igual ao mundo, fala igual a eles. Agora o negócio, não pastor, porque agora, como é que chama esse negócio agora? Novo trend. Rapaz, nova trend. Trend é uma ova, filho. Trend de se converter, isso sim. Pastor, o senhor é contra? Não, gente. Às vezes eu brinco com algumas coisas aqui, mas a gente quer parecer e estar inserido em tantas coisas da última moda, que a gente está se esquecendo de ser parecido com a palavra. A gente está se esquecendo de ser parecido com os heróis da fé. A gente está se esquecendo de ser parecido com aqueles que pela fé alcançaram um bom testemunho e glorificaram o nome do Senhor. E Deus nos criou para glorificar o nome dEle. Isso tem que acontecer de dentro para fora. Não adianta mudar o jeito de a gente falar, o jeito da gente vestir, o jeito da gente andar, se a nossa essência não jorrar. A mulher samaritana ouviu de Jesus: quem bebe da água que eu dou, não é quem prova apenas, não é quem apenas molha as mãos naquela água, não é só quem vê as águas que eu dou. Tem gente que vem na igreja, irmão, e vê a palavra que foi pregada, mas não bebe dela. Tem gente que vem na igreja, sei lá fazer o quê, mas glória a Deus, continue vindo. Uma hora você distraído, bebe um gole e se converte, que bênção. E, glória a Deus. Eu também já fui para a igreja e não bebi a água que estava jorrando do altar. Eu não falo isso recriminando ninguém não, mas eu preciso alertar. Porque tem gente que fala assim: eu estou indo, minha vida não está mudando. Mas você está bebendo? Porque presta atenção que Jesus nunca disse que seria fácil por você estar servindo a Ele, mas Ele disse que estaria presente por você estar servindo a Ele. Então nos dias mais difíceis, o que Ele garantiu não é facilidade, é presença, companhia. Você não vai passar pelas águas sozinho. Quando passares pelas águas, não vão te afogar, eu estarei com você. Quando forem lançados no fogo, eles não vão te queimar, eu estarei com você. Mas ainda assim vão te jogar no fogo, você vai passar pelas águas, mas eu estarei com você. Josafá ora de acordo com a palavra, com o povo. O que a sua família está aprendendo? Que problema se resolve na pancada?
xingando, praguejando, murmurando, falando mal dos outros, achando um culpado, culpa do líder ministerial que não ora direito, culpa do grupo tal que não faz as coisas direito, culpa dos pastores, culpa do patrão, do chefe, culpa do prefeito, do governador, do presidente, culpa do diabo. E quando que no lugar da culpa se levantarão os responsáveis pela mudança e pelos bons testemunhos? Quando foi a última vez que dentro da sua casa você chamou sua família e disse: vem cá, o que foi? Quero compartilhar uma palavra que Deus me deu aqui. É 5 minutinhos, não é fazer um culto lá, não, 2 horas de culto, não. Em 5 minutos você compartilha uma palavra. Ora com eles. Canta um louvor, põe para tocar um louvor. Dá um beijo e um abraço. Dá o quê? O quê? Essa última parte às vezes é mais importante quase que a primeira. Porque tem gente que dá a palavra, mas não expressa um sentimento, um carinho, um afeto. Tem casa que está se perdendo por falta de amor, não é por falta de ler Bíblia não. Mas Deus é amor, como é que você lê Bíblia e não tem amor naquilo que você faz? Abraça a sua família, beija. Eu não recebi, pastor. Pois é. Quando eu nasci, a primeira coisa que eu recebi foi uma herança, pecado de Adão. Mas também recebi uma oportunidade, a salvação em Cristo Jesus, a justificação em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Eu escolho o que eu vou compartilhar, ou o pecado de Adão, ou a graça. Eu prefiro compartilhar a graça. Mas alguém está nessa? Compartilha. Reúne sua família. 5 minutinhos. Prepara algo especial que eles gostam. Fala aqui, gente, só que antes da gente desfrutar desse algo especial, eu quero compartilhar algo especial. Eu estou fazendo isso porque Deus me deu uma palavra. Aí aquele que às vezes é contra o negócio de Bíblia, fala assim: precisa ler mais a Bíblia, hein? Estou gostando de ver. Sabedoria. Mulher sábia edifica a casa. O marido não gosta, vai para a igreja, que ora, que não sei o quê. Chega lá amanhã, prepara um jantar, aquela coisa que ele gosta de comer. Aí fala: eu fiz para você, amor. Mas por que você fez isso? Eu recebi uma palavra no culto ontem. E eu entendi que eu preciso, de vez em quando, te fazer uma surpresa. Você precisa ir mais para a igreja? Sabedoria, gente. Traz o povo. Josafá não vai orar sozinho. Tem um momento de entrar no quarto, fechar a porta e orar sozinho, mas tem momento que é com o povo. Irmão, eu fico clamando, gritando, bradando: vem na quarta profética, vem, porque é algo para o povo, não é só para mim. Eu tenho meu momento particular. Mas todo mundo ouve? Não. Mas e o que ouvir? O que ouvir vai ser armado para a guerra, vai sair daqui preparado para a vitória, porque Deus não reúne a gente em vão. Josafá ora de acordo com a palavra, com o povo, ensina, inspira o povo a orar a palavra. A concordância com Deus e com nossos familiares, irmãos, pastores, faz a diferença. Hoje nós estamos orando aqui em concordância e isso já está fazendo diferença na nossa vida. Aí vamos continuar. Eu parei no versículo 12, é isso? Põe o próximo aí para mim, acho que é o 13 agora, não é isso? 13. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com as suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. O recado é só para o rei? É para todo mundo, irmão. O recado aqui é para todo mundo. Quem está dando ouvido, quem dá crédito, vai sair daqui preparado para vencer. Agora presta atenção que o Espírito de Deus vem depois de quê? Nós já pegamos 3 passos. O primeiro, 3 decisões: jejuar e se consagrar. Segundo, entraram em concordância, aliança, unidade. Terceiro, oraram de acordo com a palavra. A gente está querendo que Deus entre em ação, mas a gente não ora, não jejua. Quando ora pela nossa cabeça ou pelo que os outros falaram, não pela palavra. E a gente é dividido. Gente, o que eu estou falando aqui não é regra. Eu estou falando de quando dá ruim, tá? Pastor, eu estou fazendo certinho, então glória a Deus. Mas fica a vacina para não fazer errado amanhã, amém? Quantas vezes a gente está esperando o Espírito do Senhor vir para dar vitória, mas a gente está agindo na contramão do que Ele deveria estar vindo. Mas presta atenção em mim, deixa nada desconcentrar você, que isso aqui é importante. Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham o quê? Medo. Aquele amedrontado vai ser riscado da lista. Não fiquem o quê? Desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas a batalha é de quem, irmãos?
A grande vitória vem pela fé, não pela sua força. A grande vitória vem porque nós cumprimos princípios e Deus liberou poder. A grande vitória não vem por quanto somos capazes. A grande vitória vem por quanto confiamos em Deus e andamos com Ele. Essa guerra não é de vocês, é do Senhor. Desde quando que ela é do Senhor? Desde que vocês começaram a jejuar, desde que vocês entraram em unidade, desde que vocês oraram a palavra, Deus olhou e falou: agora a guerra é minha. Em nome de Jesus, você vai sair por aquelas portas hoje dizendo: eu tenho várias guerras que até hoje eu tentei resolver sozinho, mas agora ela é do Senhor. Agora eu vou colocar diante de Deus. Eu não estou falando que você vai cruzar os braços, ser um acomodado, alienado que não vai fazer nada. O que eu estou dizendo é que você vai se mover por princípios, vai jejuar, vai sair daqui decidido. Quando vai ser? Como vai ser teu jejum? Vai decidir andar mais em unidade. Eu preciso estar junto dos meus irmãos, eu vou vir para o culto, eu vou procurar saber onde eu posso ajudar, onde eu posso servir meus irmãos, minha igreja, e eu vou orar de acordo com a palavra. Eu preciso ler mais a palavra para orar mais o que está escrito. Até Jesus, Deus na terra, para vencer o diabo, não falou: é que Deus quer minha felicidade, é que Deus me enviou aqui para comer, eu estou com fome, é que Deus não quer que eu passe fome, é que Deus vai me dar os reinos. Não, ele disse: está escrito. Cuidado para não começar a entrar nessa ladainha da hipergrace, que vale tudo só para satisfazer o homem. Não, não, vale tudo para realizar o homem em Cristo Jesus. Aí ele continua: amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento de quem? Tem hora, irmão, que é hora de ficar parado, não é hora de tomar nenhuma decisão, não é hora de emendar uma situação na outra, é hora de parar. Deus quer dar livramento, mas a pessoa está caminhando para o precipício. Perceba que tem que ter atitude. Qual atitude? Depender de Deus, confiar em Deus, agir segundo as instruções de Deus. Começa a vir estratégia agora divina. Lembra que eu comecei falando que o diabo tem estratégias para nos derrubar? Deus tem estratégia para nos fazer vencer. Você crê que Deus tem estratégia para você vencer? Continua para a gente finalizar aqui, poder orar. Versículo 17, vamos pegar. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. E nós vimos lá no Salmo 46, 7, o nome dele é Senhor dos Exércitos. Se ele está conosco porque estamos orando, jejuando, orando a palavra, nos aliançando entre nós, ele está conosco para nos dar vitória. Agora, se a gente estiver no pecado, aí ele está para fazer justiça. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, Deus de Israel. Bem cedo na manhã seguinte o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão como? Firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito, ou prosperarão. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura por quanto tempo? Para sempre. Põe aí o quarto passo, presta atenção que eu já vou emendar agora o quarto e o quinto. Nós precisamos fazer como Josafá. Josafá segue a direção que recebeu de Deus. Qual é a direção? Nós vamos nos posicionar. Qual é a direção? Nós vamos subir por aqui, nós vamos descer por ali. Vai de acordo com a palavra, Deus garante. Não adianta se consagrar, orar, se unir aos mais espirituais do mundo. Irmão, tem gente que junta e fala: não, fulano, pastor, falou para eu fazer assim. Não, pastor, ciclano falou para eu fazer assim. Mas a pessoa está falando para você fazer algo fora da palavra. Não pode ser de Deus. Não existe conselho de Deus que contraria a palavra dele. Mas aquela pessoa é muito de Deus, mas agora o diabo está usando ela. Porque Deus não nega a si mesmo. Quem está entendendo? Qualquer pessoa, por mais espiritual que pareça, falou para você fazer algo fora da palavra, não tem Deus ali. Se na hora de agir eu vou contra a palavra, não adianta eu estar unido em oração, em jejum e tudo isso aí. Tem muita gente que vai bem até o terceiro passo,
no quarto passo é que quebra as pernas, porque age por conta própria, age fora do tempo, age em desobediência, age em rebelião, age com ódio, com rancor, com mágoa, com um monte de coisa fora da palavra. E qual é o quinto passo? Josafá pôs o povo para fazer o que mesmo? Cantar, adorar a Deus. Deus já tinha dado vitória? Vocês estão aqui ou foram arrebatados sobre aí? Deus já tinha dado vitória? Não, fisicamente, efetivamente não. Deus tinha dado promessa. Deus tinha dado uma palavra. Deus honra a palavra dele, mas a vitória ainda não tinha sido conquistada. Mas eles já estão cantando, eles já estão adorando, eles já estão agradecendo. E aí vem o quinto passo, põe aí para mim por favor. Agradecer pela fé em movimento, é saber agradecer. Por quê? Porque se eu cumprir o que Deus mandou, Deus não tem dificuldade em fazer a parte dele. A vitória, a transformação, a libertação, a cura, o milagre, a restauração já está chegando. Eu, do meu lado, da minha parte, fiz o que Deus me mandou fazer, e Deus já está fazendo a parte dele. Já começaram a cantar, irmãos. Hoje você não vai para casa murmurando, você vai para casa cantando. Agradecer pela fé. Aí aqui, nesse agradecer pela fé, tem para mim, quando eu estava preparando essa mensagem, dois atributos importantes. O primeiro deles, põe para mim, fé, mesmo ainda não tendo vivido o milagre completo. Eles já estão cantando. Não viveram o milagre completo, mas já estão cantando. E o segundo, caráter. Pastor, por que caráter? Porque eu sei quem tem cuidado de mim, e me sustentado, protegido, acompanhado nos momentos mais difíceis, e não trocarei por medo, ameaça, ou empolgação, ou ilusão. Quantas pessoas vão bem com Deus até serem ameaçadas, quebram aliança. Quantas pessoas vão bem na igreja até que tenham medo, até que alguém as afronte, até que elas se decepcionem, até que alguém ofereça algo para elas, uma ilusão, um prazer momentâneo, uma empolgação, e elas quebram aliança, elas quebram até um princípio de honra, de caráter. Foram cuidadas até ali. Irmão, o que eu conheço de gente que foi cuidada dentro da igreja há 10 anos. Quando a pessoa enfrentou uma crise, a primeira coisa que ela fez foi sair da igreja, como se a igreja fosse a culpa da crise dela. Ela abandonou o Senhor, ela abandonou seus irmãos. Isso tem a ver com gratidão e com caráter. Ei, quem chorou comigo quando eu estava passando fome, vai se alegrar comigo. E se eu passar um momento difícil, nós vamos lutar junto e vamos passar junto. Deus nos promete, Ele diz que Ele é Deus das montanhas e Deus dos vales. A gente não entende isso. Quando está nas montanhas, ótimo, mas quando vem os vales, a gente quer largar tudo, meter o pé e desviar para o mundo, e não percebe que estamos plantando para colher o próximo ciclo. Pelo amor de Deus, irmãos, estamos em tempo de Shemitah. A gente tem 7 anos pela frente, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo agora. Acorda, enquanto é tempo. Não tem prazer maior no mundo, mas é prazeroso o pecado. Não tem prazer maior no mundo do que viver os sonhos perfeitos de Deus para nós. Deus quer te satisfazer. Aí, o que acontece? Vamos lá. No momento 22, em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre o exército de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Deus tem abundância para nós. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. Irmão, a bênção que Deus tem para quem anda segundo esses passos é tão grande que você vai ficar fazendo viagens carregando a bênção de Deus. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali, por isso até hoje é chamado de vale de Beracá.
Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Eu vou ao templo quando a vida está doendo, mas eu também vou para o templo quando Deus me deu vitória, quando é para celebrar. Deus é o Deus nas minhas crises, Deus é o Deus nas minhas conquistas. A minha igreja faz parte das minhas conquistas, mas a minha igreja também faz parte dos meus dias difíceis. Eu estou ali em unidade. Quem está entendendo? E finalizo. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. As pessoas que convivem comigo e com você vão conhecer a fama do Deus vivo através do nosso testemunho. Eu vou dizer de novo porque tem gente aqui que quer ganhar almas lá fora. As pessoas que convivem conosco, nossos familiares, colegas de trabalho, vizinhos, vão conhecer a fama de Deus por causa dos nossos testemunhos. Vai vir temor de Deus, eles vão largar o pecado, nós não vamos entrar no pecado com eles, nós vamos viver em santidade e eles vão vir para a santidade de Deus. E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Que Deus nos dê paz e descanso de todos os lados, porque cumprimos princípios, andamos pela fé e recebemos a grande vitória. Quem crê diz...